Oi, gente! Como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar de dois livros que eu li de uma autora que eu não tinha lido nenhum livro ainda. Eis que Hebe Jimenez aparece na minha vida literária. Sim, gente, eu não tinha lido nenhum livro dessa autora ainda e me arrependo, viu? Porque todo mundo falava super bem, que a história dela era linda, que as leituras, os livros, os personagens, tudo era muito bem construído e realmente agora que eu li posso afirmar que as pessoas estavam certas. Bom, vamos lá. Primeiro eu li Parte do Seu Mundo e depois Para Sempre Seu. Uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é que essas histórias elas estão conectadas. Não é uma continuação, não é uma duologia, não, gente. Se você quiser ler esse primeiro e depois esse, não tem problema nenhum. Mas eu aconselho vocês a lerem esse e depois esse, porque a sequência... Porque vai fazer mais sentido. Não é uma continuação necessariamente, então como eu falei pra vocês, não vai atrapalhar se vocês lerem numa outra ordem, mas eu acho que fica mais legal quando a gente lê um livro e depois lê o segundo livro, que tem uma personagem do primeiro, né? Claro que ela não vai ser a personagem principal, vai ser uma personagem secundária ali, mas é legal já ter lido a história dela e fazer sentido ali naquele livro novo. Então, eu acho que fica mais legal. Mas vamos lá. Parte do Seu Mundo, gente, é um livro muito fofo. Foi o primeiro da Hebe que eu li, eu amei. E a gente pode começar pela capa, né, gente? Conta a história de Daniel e de Alexis. E aqui, como vocês podem ver, eles vivem em mundos diferentes. A Alexis é uma médica de uma cidade grande, que tem uma família super importante, de médicos e tudo mais. E ela acaba numa cidadezinha bem pequenininha e conhece Daniel. Daniel acaba ajudando ela a arrumar o carro dela, que acaba quebrando no meio da estrada. E eles começam a se conhecer e tudo mais, e a história vai se desenrolando. E Daniel nada mais, nada menos do que o prefeito da cidade, gente. Mas como é uma cidadezinha de interior, inclusive tem uma cabritinha aqui, tipo, é muito fofa a história. Ele cuida da casa da família, que é dos avós, tataravós dele. Então, eles realmente vivem em mundos diferentes. Mas ao decorrer da história, tudo, eles vão fazendo parte do mundo um do outro. Só pra vocês entenderem, Alexis tem uma melhor amiga chamada Brianna, que é a personagem principal dessa história aqui. Como eu falei pra vocês. Então, como eu falei, é legal ler esse aqui primeiro e depois o outro. Mas enfim, gente, eu fiz várias marcaçõezinhas aqui. Esse livro é da editora Arqueiro. Infelizmente não estou sendo patrocinada por isso, né, gente? Mas fica a dica aí, Arqueiro, se quiser me contratar, estou aqui à disposição. E eu gostei muito da história, gente. É uma história leve, divertida. Tem partes tristes também, os desafios que eles enfrentam ali com esse relacionamento que acaba surgindo através desses mundos diferentes. Mas no final é muito lindo. É um romance clichê, bem fofinho, assim. A história, cada capítulo é contado por um. Às vezes é o Alexis, outro capítulo é o Daniel. Então tem essas duas perspectivas que eu acho bem legal também. E é isso, gente. Esse primeiro livro aqui é muito fofo. Eu dei nota 5 e favoritei. Agora, o segundo livro é Para Sempre Seu. Como eu falei pra vocês, ele conta a história de Brianna, que é a melhor amiga da Alexis. Ela é médica também e ela vai conhecer o Jacob, que é um médico novo ali no hospital, meio estranho, meio tímido demais. Ninguém gosta muito dele no começo, porque ele é muito quietão, assim. Mas, no fim das contas, eles começam a trocar cartas, bilhetinhos, assim, e deixa a história muito mais legal e divertida. É muito fofo também, mas eu confesso que esse livro aqui eu achei que demorou muito pra chegar na parte fofa, assim, dos dois juntos, né? Então, assim, também um capítulo é a Brianna, outro capítulo é o Jacob, outro é a Brianna, outro é o Jacob. E aí fica naquela de, eu gosto dele, mas eu acho que ele não gosta de mim. Por quê, gente? É um namoro de mentira. Então, eles ficam fingindo ali o tempo todo, né? Por conta de uma situação lá que eu não vou dar muitos detalhes pra vocês poderem ler depois. Mas é um namoro falso, né? Então, fica aquela coisa de, a gente só tá fingindo que se gosta e tudo mais.
E tem aquela coisa bem clichê de fake dating, né? Uma cama só, coisas assim. Mas é muito fofinho também. E, gente, uma coisa muito legal desse livro, mas que é importante vocês terem atenção, é que tem partes importantes sobre saúde mental, questões de ansiedade social e tudo mais. Tanto que a autora, ela deixa umas notas sobre o conteúdo aqui no começo, que eu acho extremamente importante. Gente, através da minha vivência, eu não achei um livro pesado, mas eu acho que é importante vocês sempre lerem a nota da autora pra ver se é um livro que faz sentido pra vida de vocês e se vocês conseguem administrar ali as emoções que podem surgir através da história. Eu achei bem tranquilo, mas claro, cada um tem uma vivência e, né, é importante vocês sempre se atentarem a isso. Mas assim, esse livro, gente, eu dei 4.5. Justamente por conta dessa enrolação que eu senti, assim, gente, tava terminando o livro e eles ainda não tinham falado um pro outro o que tava acontecendo, o que eles estavam sentindo, então eu achei que enrolou um pouco, sabe? No primeiro livro, que é o Parte do Seu Mundo, eu achei que a história foi mais bem desenvolvida, foi mais envolvente, assim, sabe? Foi fluindo, assim. Gente, eu li esse livro aqui, assim, eu não parava de ler. Porque foi, como eu falei, foi envolvendo, assim. Agora, esse daqui, eu pensava, tipo, ah, tá, agora eles vão falar um pro outro, e nada. Então, confesso que isso deu uma desanimadinha, assim. Mas é um livro muito lindo, eu não posso negar. Tem um plot que eu não gosto, né? Eu não vou falar qual é, né, gente? Senão eu acho que vai ser um spoiler demais. Mas assim, não sou muito fã de plot desse tipo, assim. Não é nada demais, assim. Mas eu confesso que quando aconteceu, eu falei, ai, não acredito. Eu sinto que deu uma estragadinha, assim. Mas como a história é bonita, deu pra contornar, assim, sabe? Mas confesso que não sou muito fã desses plot twist, não. Principalmente livro de romance. Se fosse suspense, eu acho que faz todo sentido. Mas romance, gente, eu acho que tem que ser fofo e fluido e lindo e maravilhoso pra gente sair da nossa realidade, né? Mas enfim, esse eu dei nota 4.5. Eu amei também, mas claro, esse daqui é o meu favorito. E, gente, uma coisa importante também é que tem o terceiro livro desse daqui, que é Até o Fim do Verão. Esse livro estreou esse ano, o terceiro livro, e também tem muitas referências aos outros livros, né? Principalmente Parte do Seu Mundo. Eu não li ainda, mas todo mundo fala super bem desse, que é um dos melhores dela também, pelo que dizem, né? Então, eu tô super ansiosa pra ler, vai ser o próximo livro que eu vou ler da Abby. E depois eu venho contar pra vocês. Mas assim, gente, como eu falei, esses livros não são uma trilogia, não são livros que são continuações, mas são livros que têm histórias ali relacionadas, então eu acho que fica mais legal a experiência, sabe? Quando você lê um seguido do outro, ainda que não tenha uma continuação, é legal você ver, nossa, a Alexis aparecendo nesse livro aqui, ela ainda tá com o Daniel e tal, então tem umas coisinhas ali. Claro que ela é uma personagem secundária, não vai ser assim a protagonista, porque a protagonista é a melhor amiga dela, que é a Brianna. Mas ainda assim, tipo, como a gente já leu a história dela no Parte do Seu Mundo, fica gostosinho, tipo, ai, legal, a Alexis apareceu, sabe? Então eu acho que vale a pena a experiência. Então é isso, gente. Esses foram os 2 livros que eu li da Abby. Cheio de marcações. Eu adoro, gente, fazer marcações. Eu fiz um post desses livros aqui no meu Instagram, que é _livros, se vocês quiserem me acompanhar. E é isso, gente, os lidinhos da Abby até agora, né? Porque esse será o próximo. E aí, gostaram? Me conta aqui nos comentários, me fala quais vocês já leram, quais vocês têm vontade de ler, e depois a gente bate um papo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!